Todo mundo tem hemorroida. A gente nasce com hemorroida, interna e externa, as duas. São vasos sanguíneos do nosso canal anal. Importante anatomicamente, tem uma função e a gente nasce com eles, sem ser doente, né? O que diferencia uma hemorroida de uma doença hemorroidária. Então, hemorroida todo mundo tem? Sim, hemorroida todo mundo tem. Bem-vindo ao Inteligência Intestinal, o canal onde a gente para de adivinhar e começa a investigar. Aqui, a saúde intestinal é levada a sério, com ciência, clínica e honestidade que o seu intestino merece. Eu sou a doutora Pamela Oliveira, gastroenterologista, e a minha missão é entender o que está por trás dos seus sintomas. O episódio de hoje vai direto para um tema que afeta de 20% a 30% da população brasileira e que a maioria das pessoas tratam com laxantes sem nunca investigar a causa. Vamos falar de constipação. E para isso eu trouxe uma proctologista que vê o mesmo problema que eu vejo, mas de um ângulo diferente. Seja muito bem-vinda, Aline, estou muito feliz de ter você aqui, ter aceitado esse convite. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, para quem está assistindo aqui agora te conhecer. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço, para a gente tratar de um tema tão importante que pouca gente fala, né? Então, eu sou a Aline Amaro, coloproctologista, especialista em técnicas minimamente invasivas dentro da proctologia. Sou sócia e fundadora da Clínica Primazo, que a gente tem a honra de trabalhar juntas lá. Vamos falar então sobre constipação. Vamos lá. O que é de fato a constipação, né? Eu vejo muito isso no consultório e as pessoas muitas vezes acham que para ser constipado é só realmente não evacuar todos os dias, e a gente sabe que não é bem assim. Então, você poderia explicar aqui pra gente, Aline, o que é de fato a constipação e quais são os erros que você mais vê das pessoas cometerem antes de procurar ajuda? Com certeza. Eu acho que a gente já começa aí a nossa conversa realmente quebrando um mito, né? Porque as pessoas primeiro acham que é obrigatório evacuar todos os dias, e a gente sabe que não é, a gente vai conversar sobre isso. Ou então, já que eu vou todos os dias, mas mesmo sem qualidade, tá tudo bem, não sou constipado. Então, quando a gente fala de hábito intestinal e funcionamento do intestino, as pessoas precisam entender que intestino normal funciona de 3 vezes ao dia a 3 vezes na semana. Já começa a chocar o pessoal, né? 3 vezes na semana, né? Mas com qualidade de evacuação. E aí tá o X da questão. Pra gente é muito mais importante qualidade do que frequência. E as pessoas se apegam muito na frequência e não na qualidade, né? Então, o que é uma qualidade de evacuação? Evacuar sem dor, sem sangramento, sem esforço excessivo, sensação de evacuação completa, né? Que as pessoas normalizam o fato de não ter aquela satisfação, né? E acha que é normal. Então, tudo isso importa muito mais para a gente ver o hábito intestinal dessa pessoa. E eu acho que 2 erros que a gente pode falar, assim, que a gente mais vê os pacientes fazendo. Primeiro é normalizar. Então, as pessoas tendem a normalizar. Sempre fui assim, evacuo uma vez na semana, não tem jeito. Minha mãe também sofre, né? Então, a normalização acaba trazendo consequências mais graves e a automedicação. Porque a farmácia está ali do lado, o laxante tem uma parede na farmácia ali para você escolher, sem indicação, sem orientação, medicações que muitas vezes viciam e trazem outros malefícios. Então, eu diria que esses 2 são os piores erros assim cometidos. Exatamente. E o intestino, ele não fica preso por um só motivo. Exatamente. Normalmente não, né? Sim. E as causas que você mais vê com frequência no consultório de constipação, quais são? Eu diria que a maior parte dos pacientes é o paciente que é fácil de tratar. Por quê? Para o intestino funcionar, a gente precisa basicamente de 3 pilares. Água, alimentação com fibra, um X específico por dia, e exercício físico. E muitos pacientes chegam para a gente falhando em algum desses 3 pilares e eles precisam coexistir. Não adianta você beber muita água e não comer fibra, ou comer perfeito e não tomar água. Então, esse paciente é, entre aspas, de fácil manejo, porque a gente consegue tratar ali corrigindo esses pilares. Ao mesmo tempo que é um paciente difícil, por quê? Porque depende 100% dele, né? E a gente milagre ainda não faz. Então, esse é o primeiro ponto. Mas aí depois, o paciente que faz isso tudo certo, a gente entra em outro tipo de constipação. E é constipado mesmo assim. A gente tem basicamente 2 grandes grupos, que é a constipação por trânsito intestinal lentificado,
aquela paciente que não tem vontade de evacuar e começa a ter mal-estar, etc. Ou uma constipação por obstrução de saída, que é de assoalho pélvico mesmo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aquelas que, na verdade, a constipação é uma consequência de outra coisa. É como se fosse um sintoma de outro problema, intolerância, supercrescimento, etc., que as pessoas negligenciam ou não investigam, e é aquele paciente que dificilmente tem resposta quando a gente não chega no X da questão. Exatamente, tem aqueles pacientes que fazem uma colonoscopia, tomografia, exame de fezes, ultrassom e ficam frustrados porque às vezes não aparece nada, mas também não investigou tudo. Então, esses pacientes você também lida no consultório, como você disse, que é o paciente mais fácil ali, mas que também depende muito dele. Então, hoje sabemos que a microbiota, ela interfere no funcionamento intestinal. Então, a gente tem um tipo de disbiose que chama IMO, que é o supercrescimento metanogênico intestinal. Então, a gente tem um excesso de arqueias ali no intestino, que são micro-organismos, que estão em excesso produzindo gás metano, e esse gás lentifica. Então, você vê pacientes chegando no seu consultório que não investigaram esse tipo de disbiose que causa constipação? Eu acho que a maior parte dos pacientes com constipação crônica e que muitas vezes vêm de outros profissionais e chegam frustrados porque não acharam nada, nunca investigaram essa parte de microbiota intestinal. E a gente tem visto isso cada vez mais no consultório. Então, uma pesquisa de IMO faz sim parte, não é 100%, a gente é tudo muito individualizado, mas principalmente aquele paciente que tem o metano vai dar o quê? Distensão abdominal, em geral, etc. E ele tem outros sintomas associados, a gente pesquisa. E eu diria que cada vez mais a gente tem tido um diagnóstico positivo, e aí eu encaminho para você que é especialista. Exato. E é aquele paciente que, toma água, fibra, atividade física, faz os 3 pilares. Faz os 3 pilares. Exatamente. E mesmo assim ainda fica constipado. Então a gente tem que pensar nisso no IMO. E é com teste respiratório, do hidrogênio metano expirado. E como ela falou, encaminha para gastro, que a gente cuida. E isso é importante, essa abordagem em conjunto das especialidades, o paciente só tende a ganhar, né? Até agora a gente falou muito sobre intestino, mas também tem algumas causas de constipação que o problema está na evacuação. Então, um desses é a dissinergia evacuatória, né? E a Aline pode falar um pouco mais sobre isso para vocês entenderem o diagnóstico, o tratamento também. Eu gosto muito de falar para o meu paciente, Pamela, que evacuar é fácil até você ter um problema. Porque aí você começa a ver o tanto de coisa que precisa acontecer para uma evacuação de qualidade. Quando você nunca teve problema nenhum, você nunca para pensar sobre isso, né? E para a evacuação acontecer de uma forma boa, digamos assim, chega fezes bem formadas em ampola retal, manda um estímulo para o cérebro, tipo, o paciente está com vontade de evacuar, a pessoa está com vontade de evacuar, e várias coisas precisam acontecer de forma sincrônica. Então, um músculo sai da frente, o outro volta, um empurra, um relaxa, um contrai, e quando um desses músculos não funciona nessa sincronia, gera o que a gente fala de constipação por obstrução de saída, ou uma dissinergia pélvica, que é o quê? Alguém está jogando contra. Na hora de sair, de evacuar, mesmo que você faça esforço, alguém joga contra nessa questão de musculatura. E é aquele paciente que fala que, o quê? Aline, eu tenho vontade de evacuar, eu sinto que tem algo para sair e eu não consigo. Eu faço muita força, ou sai só bolinha, não esvazia, parece que foi a mesma coisa de não ir. Então esse paciente, e muitas vezes esse paciente faz os 3 pilares certos, né? E mesmo assim tem uma dificuldade de saída mesmo, da obstrução do caminho. E quando esse paciente tem um diagnóstico dessa dissinergia pélvica, o que você faz com ele? É laxante? Em geral, esse paciente não muda com laxante, porque ele já está fazendo os 3 pilares, até tem fezes bem formadas, mas laxante não muda, a não ser se for para dar uma diarreia, que não é o que a gente quer. Esse paciente se beneficia muito de fisioterapia pélvica, que é chato fazer, gente. Eu sei que é chato, que vocês têm preguiça, mas de verdade tem muito resultado e muitas vezes pode resolver sua vida. Agora a gente vai para um tema que é cheio de mitos, que é hemorroida. Todo mundo tem, como que é isso?
Então, ninguém melhor que a Procto para poder desvendar esse mistério aí da hemorroida. Então, primeiramente, todo mundo tem hemorroida? É uma consequência, uma causa de constipação? Como é isso? Antes de te responder, eu diria que mito e tabu, né, Pamela? As pessoas não contam, não conversam. E isso prejudica demais nosso paciente, porque ele nunca chega na primeira crise. Ele chega quando o problema já está muito mais grave, né? Então, acaba que esse tabu de conversar sobre essa parte de saúde intestinal, anal, hemorroida, etc., prejudica muito nossos pacientes. Então, legal a gente conversar sobre isso aqui com tanta naturalidade, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que o segundo grande mito aí, o grande choque, tirando o primeiro, que é uma constipação, seria que todo mundo tem hemorroida. A gente nasce com hemorroida, interna e externa, as duas. São vasos sanguíneos do nosso canal anal. Importante anatomicamente, tem uma função e a gente nasce com eles, sem ser doente, né? O que diferencia uma hemorroida de uma doença hemorroidária. Então, hemorroida todo mundo tem? Sim, hemorroida todo mundo tem. E Aline, você vê no seu consultório ou, né, de pessoas que falam que tem medo da cirurgia de hemorroida? Como é? Todo mundo tem medo da cirurgia de hemorroida, né? Mas isso afasta muito o paciente do tratamento. Operar ânus nunca vai ser bom, tá? Quem fala aí que não sente nada, é muito difícil. Bom não vai ser, mas a medicina avançou e avançou na proctologia também, sabe, Pamela? Antigamente, a gente sabe tratar hemorroida cirurgicamente há muitos anos. E a cirurgia tradicional, ela é boa, ela é efetiva, mas o pós era realmente muito traumático, tá? Então, não tiro a razão desses pacientes, era muito traumático, muita dor. Só que a medicina avançou. Então, hoje em dia, a gente tem tecnologia. Eu, basicamente, só trato doença artificial com laser. Então, a gente opera hemorroida com laser. A gente usa hoje na proctologia toxina botulínica, Botox, para diminuição de dor pós-operatório. Então, a tecnologia veio para tornar esse problema, na verdade, para a gente conseguir tratar também de forma definitiva a doença hemorroidária, mas sem um pós-operatório tão traumático assim. É bom? Não é, mas uma crise de hemorroida é muito pior. Então, o desconforto que você passa num pós-operatório é para resolver teu problema. E não mais uma crise que só vai piorar e vou esperar a próxima chegar. Então, graças a Deus, evoluiu a medicina e hoje a gente tem muita tecnologia que tornou esse pós-operatório muito mais tranquilo e as pessoas começaram a entender isso e parar de fugir do tratamento. E quando uma pessoa tem a doença hemorroidária, é uma causa ou uma consequência, a constipação? A constipação é o maior fator de risco para a gente desenvolver uma doença hemorroidária. Então, a constipação é causa de doença hemorroidária. O que faz esse meu vaso, que é anatomicamente normal, que nasceu comigo, bonitinho, ficar doente? Aumento de pressão. Aumento de pressão ali na pelve, cronicamente, certo? Então, tudo que é fator de risco que aumenta essa pressão nesses vasos sanguíneos, podem fazer eu desenvolver uma doença hemorroidária. Constipação, fezes endurecidas, esforço evacuatório, gestação, aumento de peso, enfim, outras coisas. Mas o que a gente mais vê no consultório é constipação causando doença hemorroidária. E esses pacientes com doença hemorroidária, todos têm que fazer cirurgia? Como é o tratamento? A minoria dos pacientes com doença hemorroidária precisa de tratamento cirúrgico, e esse é um grande mito, e que afasta muitas vezes o paciente do consultório de procurar ajuda, porque ele fala, não vou lá porque eu não quero operar. Só que quando eles vão no início, a menor parte precisa de cirurgia. O grande problema é que quando chega para mim, eu já não tem mais saída, tem que operar. Então, o grande recado até que a gente teve algum problema ali, cara, que não tá lembrando que o ânus existe, tá errado. Procura um proctologista para te ajudar, mas a minoria precisa de cirurgia. Falando até na questão da doença hemorroidária, mas também das doenças anorretais, intestinais, quais os maiores hábitos que vão prejudicar essa saúde anorretal? Ou coisas que as pessoas fazem e que não são benéficas? O primeiro ponto é normalizar até a constipação, né? É bem isso, vem de família, evacua uma vez por semana, sempre foi assim, então isso é um grande erro. A questão da frequência evacuatória, tem muita gente que não tem vontade de evacuar naquele dia e faz o quê? Ixi, não fui hoje, né? Vou lá. Senta, força, fica muito tempo sentado. E isso é um grande fator de risco. Outra que são homens, normalmente são experts em fazer isso.
achar que o banheiro é escritório, é livraria, né? Então, levar celular, livro, ficar muito tempo sentado no vaso sanitário, mesmo que seja, os pacientes tendem a falar assim, não, mas eu evacuo rapidinho, é que eu fico 1 hora lá, mas eu evacuo rapidinho. Só que você está sentado, sem apoio embaixo, com o seu peso inteiro ali na pelve, e isso não é um dia que faz, né? Então, cronicamente, isso é um grande fator de risco, um grande erro que a população faz, e que é um grande causador de doença hemorroidária. Exatamente, eu acho que em quase todas as casas são muita gente vai se identificar com isso aí. Essa é a hora que a esposa cutuca o marido e fala, olha lá, falei, sabe? E a questão de ignorar a vontade de evacuar? Tá, tive vontade, mas não, vou segurar, estou no trabalho. Isso é ruim também? Isso é ruim, bem lembrado, é outro fator. Não diretamente o segurar a vontade, mas a consequência que ela faz. Por quê? Se eu tive vontade, se eu tive o estímulo para a evacuação, quer dizer que fezes estão prontas para sair, certo? Uma vez que eu inibo isso, eu começo a sugar água desse bolo fecal, que estava ali bonitinho para sair. E eu sugo a água, quando eu chego à noite em casa, fala, gente, se eu não for naquela hora, eu não vou mais, porque aí fica muito difícil. Por quê? Porque aquele bolo fecal já está ressecado. E bolo fecal ressecado, mais difícil, mais esforço evacuatório e começa a fazer um ciclo vicioso. E a gente tem até essa questão de inibir. Muitas vezes a gente vê muitas crianças que têm vergonha ou que a mãe fala, ai, não pode fazer aqui, etc. Isso ensina o músculo, quando recebe um estímulo, quero evacuar, e a pessoa segura cronicamente, isso pode ser uma causa no futuro de uma dissenergia pélvica. Olha o tamanho do impacto aí, né? Então, é bem isso, gente. Odorizador sanitário, põe na bolsa, sem vergonha, todo mundo faz e vai onde dá vontade. E nem toda constipação, ela vai ser funcional, vai ter uma causa ali tranquila de se resolver. Às vezes a gente tem que ter atenção para alguns sinais de alarme que vão fazer a gente pensar em casos mais graves que precisam de uma atenção imediata. Com certeza. E quando você vê que esse paciente ele precisa de uma investigação imediata de algo mais grave? Existem alguns sinais assim que acende o alerta na cabeça do prócto no meio, quando você está conversando com o paciente, já fala, eita, alguma coisa tem aí, né? E necessita dessa investigação e até para as pessoas saberem qual que é esse sinal de alerta de que você não pode postergar a ajuda médica, procurar ajuda médica, né? Então, o primeiro de tudo é quando essa constipação, ela é uma alteração do hábito intestinal que você sabe quando começou. Sabe aquele paciente que fala assim, eu sempre fui ao banheiro perfeito, faz 5 meses que alguma coisa mudou. Então, ele teve uma ruptura, alguma coisa muito abrupta ali que ele consegue te contar até que não é que eu sempre fui constipado, é uma alteração pontual do hábito intestinal. Isso acende um alerta e tem que ser investigado assim com maiores detalhes. Sangramento nas fezes, Pamela, as pessoas normalizam muito o sangramento nas fezes. E o sangramento, nem tudo que sangra é hemorroida, né? Então, as pessoas às vezes sangram uma vez, no dia seguinte parou. Ah, tá tudo bem. Gente, como que sair sangue? E normalmente é vermelho vivo. Do ânus, a pessoa pode falar que tá tudo bem porque parou. Então, eu tenho vários pacientes que vêm, eu sangro há muito tempo, porque é uma hemorroida, etc. Na hora que vê, é um câncer de reto, por exemplo, que não deu outros sintomas. Mas eu nunca tive nada, mas e o sangramento? Mas era da hemorroida, nunca foi. Então, sangramento nas fezes, nunca normalizem isso. Sangrou, procura a ajuda do especialista. Emagrecimento, cólicas abdominais recorrentes e que você vê realmente que não era algo que você tinha e um sintoma novo que surgiu. A presença de muco, tipo uma geleia de morango que a gente fala assim nas fezes, muco com sangue também é algo que acende um alerta na cabeça do proctologista. Então, tudo isso são sinais que a gente precisa, não pode perder tempo, porque talvez a gente já tenha perdido antes. Por isso, se você aí que está nos assistindo tem algum desses sinais que a doutora Aline falou, procure imediatamente o proctologista. Então, a principal mensagem que eu quero deixar aqui é que não existe um único tratamento. Tem paciente que vai precisar de aumentar a fibra, aumentar a ingesta hídrica, fazer atividade física, tratar o metano, fazer uma fisioterapia com biofeedback. E também tem a questão do laxante. Laxante, pode usar, não pode usar? Como que é? Esse laxante é o vilão? O laxante é muito tido, é 8 ou 80, né? Ou tem gente que morre de medo e prefere ser muito constipado do que usar laxante, ou aquele paciente que normaliza e chega para você super viciado em laxante.
Mas o que a gente precisa entender é que existem sim pacientes que vão precisar usar laxante ad eterno. Eu tenho pacientes que usam cronicamente e existem laxantes seguros para isso, tá? Que não vicia, que não é de te dar urgência, diarreia, nem nada disso, só que não existe receita de bolo, cada paciente é um paciente. E o grande erro é a pessoa fazer automedicação, porque em geral, por exemplo, todos esses laxantes que eles falam que é natural, fitoterápico, em geral ele é a mesma coisa que um laxante irritativo, que vicia. Então o que eu pego de paciente, não, mas eu só uso aquele que é naturalzinho e já é na verdade viciado, etc., é muito grande. Então existem sim pacientes que depois de investigar isso tudo e de tratar, ainda vão ser pacientes constipados e que precisam de um laxante. E existem opções seguras para um uso contínuo. Normalmente esse é o paciente que a gente fala do trânsito lento, que eu não tenho vontade de evacuar, só lembro quando eu já estou muito desconfortável. E eles precisam, sim, de um estímulo e está tudo bem. Mas a gente precisa investigar cada paciente, tratar a causa e excluir qualquer outra coisa. Eu acho importante a gente falar também das consequências do uso de laxantes, né, a longo prazo. Tem algum prejuízo, assim, para a parte intestinal? Esses laxantes irritativos, o que são laxantes irritativos? Ele muda a forma com que a célula do intestino funciona. Então, ele ensina aquela célula basicamente a não sugar tanta água, então muda a conformação mesmo, e a célula começa a viciar a trabalhar desse jeito. Então, já ouviu aquele paciente que, eu tomava 1 comprimido, hoje eu tomo 4 e não me faz efeito. Eu tenho paciente que chega tomando 8 comprimidos de laxante irritativo. Então, vicia, altera a motilidade intestinal e existe uma alteração de mucosa mesmo da parede do intestino, que é o que a gente chama de melanose coli. Sem termos técnicos, o intestino fica preto, e isso não é mito, é preto mesmo, por acúmulo de células específicas justamente por uso desse laxante irritativo. E o paciente que já chega muito viciado, a gente tem muita dificuldade de tirar, de tentar desmamar mesmo, né? É um vício da célula. Então, o ideal é que o paciente chegue para a gente antes disso, dessa história inteira, e se precisar, a gente usa um laxante osmótico, que não muda a forma com que a célula funciona e é seguro para um uso contínuo. Certo, então é importante a gente falar que o intestino preso, ele não é só um desconforto, ele é um sinal de que tem algo errado ali. E nosso papel aqui é investigar a causa para fazer um tratamento individualizado, às vezes ele em conjunto a gastro com a prócto, para o paciente não só melhorar, mas também ter uma qualidade de vida melhor, porque tudo isso impacta na qualidade de vida. Ninguém vive bem enfesado, literalmente. Exatamente. Principalmente mulheres. Não, pelo amor de Deus. E a mulher é um público que normaliza muito isso. Mas mulher é normal, né? Gente, o que é normal? Entendeu? Só que enfim, é uma ideia da sociedade mesmo. Tudo bem que homem, eu falo, a gente tem inveja dos maridos às vezes, só que não normalizem isso, né? Então, isso é muito importante as pessoas saberem. E agora eu vou fazer um quadro surpresa com você. E você vai me falar se é mito ou verdade. Vamos. Então, eu vou te falar uma frase e você me fala se é mito ou verdade. Tomar muito café prende o intestino. Mito. Forçar na hora de evacuar não faz mal. Mito. Laxante tomado por muito tempo vicia. Verdade. Não todo laxante, mas verdade. Isso. Todo sangramento no papel é hemorroida. Errado, mito. Fala um pouquinho sobre isso. É isso que a gente falou, né? Nem tudo que sangra é hemorroida. A gente tem outras doenças benignas ali da região do canal anal e ânus, como fissura anal, que é um corte na borda do ânus mesmo. Fístula perianal, que pode outros N sintomas associados, mas o sangramento é um dos sintomas. E câncer, né, Pamela? Eu acho que é isso o maior alerta aí. Cara, viu um trisco. A gente fala, foi só uma rajinha. Gente, não é para sair sangue, entendeu? Sai uma rajinha, procura e tem que examinar para a gente ficar tranquilo, não perder tempo de tratamento e diagnóstico errado. Quem tem intestino preso tem mais risco de câncer coloretal? E tem alguns estudos que falam que aumenta sim. A longo prazo, não é todo mundo, existem outros fatores de risco associado, mas é algo que, não isoladamente, mas que ele pode contribuir junto com outros fatores para o desenvolvimento de um câncer de intestino. Ótimo. Então, Aline, fiquei muito feliz com a sua presença aqui, muito obrigada pelo convite. Eu espero que as pessoas que vão assistir esse episódio, elas realmente entendam sobre a constipação,
os malefícios, as causas e os mitos, verdades, tudo isso que a gente conversou sobre isso daqui, tá? Eu tenho certeza que vai ser ótimo difundir essa informação, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e justamente para a gente conseguir tratar de um caso, de um tema que as pessoas não conversam sobre. Então, acredito que a gente vai ajudar muita gente nesse bate-papo que a gente teve hoje. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque tem muita mulher, não só mulher, mas homem também, normalizando esses sintomas que não deveriam ser normalizados. Só para a gente finalizar aqui então, Aline, como as pessoas te encontram? Vou deixar então para me seguir no Instagram, que é @duoprocto. Sou eu e meu marido e a gente conversa lá sobre saúde de intestino reto e ânus, sem tabu, de uma forma leve, para as pessoas normalizarem que não é só você que está assistindo aí que tem doença intestinal e sofre com algum problema proctológico. Sou a doutora Pamela Oliveira e o Inteligência Intestinal existe porque o seu intestino merece ser investigado e não só tratado.